Olá, seja muito bem-vindo ao Observatório Literário, um programa realizado pela TV Alesp em parceria com a Casa das Rosas. Hoje você acompanha a entrevista de Reinaldo Damasio com Jaime Queiroga, o estudante de Direito que apresenta sarau de poesia em um presídio feminino. É transformador. No quadro Ofício do Escritor, o convidado é Eduardo Lacerda, editor e poeta, criador do selo Patuá. O projeto dele dá oportunidades aos novos escritores e poetas nas editoras. Quem sabe você não é o escolhido. E na resenha literária, conheça a obra Geografia Aérea, de Manuel Ricardo de Lima, poeta nascido no Piauí, que trabalha como professor universitário. Fique agora com Clássicos da Literatura, com Frederico Barbosa. Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores estrelas de toda a história da literatura brasileira, o jovem Antônio Frederico Castro Alves. Castro Alves nasceu na Bahia e, jovem, foi estudar na Faculdade de Direito de Recife e Olinda, que era a grande concorrente da Faculdade de Direito aqui de São Paulo. Ao cursar os cursos preparatórios, o jovem, que era muito inteligente, fica fascinado por uma atriz e vai todas as noites ao teatro assistir às suas apresentações. O nome dela era Eugênia Câmara e era a maior atriz do Brasil na época. Ela tinha 27 anos, famosa, seguida por plateias no Brasil inteiro. E ele era um jovem de 17 anos, fazendo o que a gente poderia chamar hoje de cursinho pré-vestibular. Ele vai a todas as apresentações dela, recita poemas no final das suas apresentações e acaba por conquistar aquela grande artista brasileira, na verdade portuguesa, mas uma das maiores atrizes do Brasil naquela época. Ele acaba não entrando na faculdade, né? Demora mais um ano para entrar na faculdade e, já morando com a Eugênia Câmara em Recife aos 18 anos, ele começa a escrever os seus poemas e faz um enorme sucesso. As pessoas vão atrás dele para conhecer a poesia que ele escreve. Ele resolve então escrever uma peça intitulada Gonzaga e a Revolução, sobre o Tomás Antônio Gonzaga, que foi o grande poeta da Inconfidência Mineira. Eles fazem a peça em Recife, depois fazem em Salvador, saem em excursão, até que o casal resolve mudar-se para o Rio de Janeiro, que era o centro cultural do Brasil na época, para que ele pudesse acabar a sua faculdade aqui na cidade de São Paulo. Eles vão para o Rio de Janeiro. Quando Castro Alves chega no Rio de Janeiro, ele vai bater na porta de um escritor razoavelmente importante na época, chamado José de Alencar. O rapaz chega e fala para o Alencar: posso ler um poema? O Alencar: pode, fica à vontade. Ele lê toda a peça Gonzaga e a Revolução. O Alencar fica fascinado, escreve uma carta para um crítico de teatro que era amigo dele, dizendo que o Castro Alves era a coisa mais incrível que ele já tinha lido, era o poeta mais fantástico. Esse crítico era um jovem rapaz que escrevia críticas na época, chamado Joaquim Maria Machado de Assis. Castro Alves pega essa carta que José de Alencar escreveu para o Machado de Assis e leva para os jornais. E no dia seguinte sai nos jornais a carta do Alencar para o Machado de Assis dizendo que o jovem Castro Alves era a coisa mais incrível que tinha aparecido na face da terra da poesia brasileira. Imaginem só como ele andava no Rio de Janeiro, glorioso, dizendo, né, uma coisa que ele até fala nos seus poemas: sinto em mim o borbulhar do gênio. Quando ele chega em São Paulo, ele pega um trem no Rio e vem para São Paulo, as pessoas vão esperá-lo na estação. As pessoas o cercam, querem que ele faça poemas na hora. Era um popstar da poesia brasileira no século XIX. Tão famoso ele era. Aqui em São Paulo, ele começa a faculdade, Eugênia Câmara vem para cá também, começa a trabalhar no teatro aqui em São Paulo, só que acontece um grande problema. Ela acaba se apaixonando pelo diretor de um teatro e eles se separam. Triste, pesaroso, ele vai caçar no bosque do Brás. Era uma floresta o Brás na época. E nessa floresta
ele dá um tiro no pé sem querer e o pé tem que ser amputado, começa a gangrenar, ele volta para a Bahia, doente também, além do pé ferido, ele tinha tuberculose e ele acaba morrendo na Bahia aos 24 anos de idade. Deixando um livro preparado, chamado Espumas Flutuantes, livro no qual ele apresenta vários poemas de amor, inclusive um dos mais lindos poemas de amor do Brasil, dedicado para Eugênia Câmara, intitulado O Adeus de Teresa. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos. E depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala, e ela, corando, murmurou-me, adeus. Uma noite, entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavalheiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa, e ela, entre beijos, murmurou-me, adeus. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio, mas um dia volvi aos lares meus. Partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela, chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me, adeus. Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa. E ela, arquejando, murmurou-me, adeus. Depois da sua morte, publica-se um livro com todos os poemas que ele escreveu sobre a questão da escravidão. Castro Alves é considerado também o poeta dos escravos, porque na sua poesia ele combatia de uma maneira muito firme, muito forte, a grande chaga social do Brasil na época, que era a escravidão. Um grande poema que ele escreve se intitula Navio Negreiro, contra essa prática que ainda era comum na sua época de trazerem os escravos nos navios, e nessa travessia 60% dos escravos acabavam morrendo, né? Então, realmente, um dos momentos mais tristes, mais tenebrosos da história da humanidade, que o Castro Alves retrata nessa obra-prima intitulada Navio Negreiro. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Se um velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. Castro Alves deixa uma herança incrível na sua obra, do poeta não só preocupado com o amor, com as paixões, mas principalmente preocupado com o seu tempo, em fazer com que a sua poesia, a sua literatura consiga mover os homens, transformar aquilo que é a sociedade da sua época. Muitas pessoas atribuem à poesia do Castro Alves o nome de poesia condoreira, porque eles falam, os poetas desse período, muito do pássaro dos Andes, o condor, que seria o pássaro da liberdade. É uma poesia de altas metáforas, de grandes hipérboles e principalmente uma poesia que procura mexer com aquelas pessoas que a estão ouvindo.
Observatório Literário indica hoje o livro de poemas Geografia Aérea, de Manuel Ricardo de Lima, editora Sete Letras, do Rio de Janeiro. O Manuel Ricardo de Lima é um jovem poeta bastante interessante, nascido no Piauí e que reside atualmente no Rio de Janeiro, onde ele trabalha como professor universitário. Além de poeta, ele escreve prosa, ensaios e tem um trabalho bastante curioso com a escrita de poema, que a gente vai comentar um pouco ao falar desse livro novo dele, que acaba de ser lançado. O Geografia Aérea reúne livros do Manuel Ricardo de Lima de 2000 até 2013. Estão incluídos aqui, por exemplo, os 2 primeiros que ele publicou, o Embrulho e o Falas Inacabadas. E inclui também uma seção de poemas inéditos chamada Lâminas. O interessante desse trabalho que o Manuel fez com a edição desses livros, ou a reedição desses livros, é que ele retrabalhou os poemas. Ele pegou os livros que já tinham sido publicados e não só juntou com esse livro novo, ele fez uma reescrita dos poemas, ele reelaborou vários deles, acrescentou coisas, tirou outras e mudou a disposição desses poemas. O que acaba dando para o livro um caráter inédito dessas obras já publicadas, né? Além do livro novo, Lâminas, que está incluído aqui. A poesia do Manuel Ricardo de Lima, ela chama a atenção porque ele faz um trabalho bastante consciente sobre o uso da linguagem poética, mas ao mesmo tempo abrindo o texto para as incertezas do mundo, para as incertezas do cotidiano, para as incertezas da vida, as incertezas das relações entre as pessoas e da própria relação do poeta com a realidade. É uma poesia que ela tem momentos de bastante síntese, né, bastante fragmentada, mas que não é um fragmentado pelo fragmentado. É um fragmento que procura captar justamente esse estado de fragmentação que o ser humano vive nos dias de hoje. Ela apresenta uma certa descontinuidade, apesar do poeta ter essa consciência sobre o fazer poético, ela não tem uma continuidade entre os poemas, né? Porque eles estão abertos, como eu falei, para as incertezas do mundo, para as incertezas da vida, para as dúvidas do próprio poeta com relação ao que ele está vendo, ao que ele está vivendo, com relação à própria instabilidade do mundo contemporâneo. Trata-se, portanto, de uma poesia em construção, que tem bastante a ver com essa própria organização que ele fez, ou reorganização que ele fez do livro, porque como é uma poesia que está se construindo, o fato dele reescrever e mudar os poemas dá uma vivacidade para o texto e mostra que é um trabalho, né, de construção mesmo da linguagem, que é um trabalho de construção e de reconstrução da linguagem. A gente percebe também na poesia dele uma mistura muito forte entre a prosa e o poético, né? Tem momentos em que as duas coisas se invadem, tem momentos que no poema o prosaico está bastante instalado, mas de uma forma também experimental, e o inverso também acontece, né? A poesia contaminando uma prosa que parece uma crônica um pouco caótica da realidade. A gente percebe assim em cada poema dele que o poeta está lidando ali com o limite da linguagem poética, o que é possível dizer ainda nos dias de hoje e apontando para uma certa vertigem do cotidiano. Conversa para dia de chuva, anotação da página 21. Acho que gosto muito de um poema com praia, mar e Bahia. Depois insisto com a caneta na cabeceira, a cabeça com 10 toneladas de vácuo no deserto. A cabeça, as toneladas de vácuo, o deserto. Estico o corpo na areia, meus cabelos curtos grudam no ralo do banheiro, o gato, marcado no ombro, persegue a borboleta amarela. Ela me abraça, ela me ri. Isto é um poema? Não sei como o poema nasce, talvez de um ínfimo desmaio breve. Diz o poema com praia, mar e Bahia. O beco que se dane, o beco não interessa mais. Pergunto se isto é cruel e definitivo. O poema com praia, mar e Bahia também diz: talvez se abandonar o corpo às ondas, à janela, e quando chove todos os dias às 4 da tarde com praia, mar e Bahia, morremos um pouco, ilesos. Vamos
conhecer o trabalho do estudante de Direito Jaime Queiroga, que apresenta sarau de poesia no Presídio Feminino do Butantã, na capital paulista. A entrevista é de Reinaldo Damasio. Jaime, é um prazer receber você no Observatório Literário e é uma honra, né, para conhecer a tua história, pelo que você vai contar para o telespectador, saber que a tua ligação com a literatura, com a poesia e o trabalho que você faz hoje de levar a poesia para presídios nasceu de um sarau na Casa das Rosas. Isso para a gente é um grande orgulho, né, uma honra, porque a gente trabalha com literatura diariamente aqui. E muitas vezes a gente não sabe os desdobramentos que isso tem. Uma parte a gente acompanha, mas muitas coisas a gente não vê, né? E é normal que não veja, mas a gente fica muito feliz quando a gente descobre ou fica sabendo, como o teu caso, que essa experiência aqui acabou resultando num trabalho maravilhoso, enfim, importantíssimo de literatura, que você vai contar pra gente, que é levar a poesia para presídios e para presídios femininos, né? Em situações bastante trágicas de vida, né? De pessoas ali que estão tentando recuperar suas vidas e que estão tendo essa possibilidade de ter um contato com poesia, que a gente sabe que pode causar grandes transformações, né? Como causou com você. Como é que foi então o começo dessa história? Conta pra gente. Eu vim aqui por acaso, prazer, eu vim aqui por acaso, passando na Paulista, como vocês vão ver, né? Meu sotaque, eu sou carioca. E a minha mãe estava passando aqui uma temporada comigo, e aí eu estava com a minha mulher, e a minha mãe passando, mãe, vamos na Casa das Rosas ver ali, que ela gosta de flores e tal. Aí estava tendo um sarau, pelos pulmões, do Pezão, do Galdino, do Jaime. E entramos e fomos assistindo aquilo. Eu fiquei maravilhado, por uma coincidência ou não, os saraus eles costumam ser, a temática do sarau do dia, os poetas costumam ter uma pegada. E aquele sarau foi até o que antecipou as manifestações de junho, foi em abril de 2013. Foi um sarau muito político, que falava muito sobre política, sobre manifestações e tal. E aquilo me encantou de tal forma, eu sentei, e aí determinada hora apareceu uma poetisa chamada Patrícia Cândido, que declamou uma poesia chamada Fênix, que é a história dela dentro do presídio feminino do Butantã. A Patrícia foi interna do Butantã durante 1 ano e 4 meses e ela fez essa poesia e aquilo me tocou demais, porque eu vim do Rio de Janeiro de um lugar carente, meu pai é um açougueiro de uma beira de favela, perdi muitos amigos para o tráfico, conheço essa violência toda do tráfico, da polícia, da falta de oportunidade. Eu posso dizer que eu fui um dos poucos que saiu disso porque eu tive uma boa educação dada pelo meu pai. E aquilo me tocou demais, eu fui conversar com a Patrícia, de lá para cá eu frequento o sarau dela, ela tem um sarau na periferia de Guarulhos, chamado Portas Abertas, que faz na rua. E o Galdino me convidou para participar desse trabalho, olha, vem conhecer isso melhor e tal. E aí eu comecei a frequentar os saraus, fui para o sarau Suburbano Convicto, do Alessandro Buzo, e aí eu comecei a ter contato com essa fala periférica de São Paulo que eu não conhecia, é diferente da do Rio de Janeiro, e comecei a frequentar isso até o dia que eu conheci o Nego Drama, do Racionais, declamado pelo Ed Rock no sarau do Buzo. E eu falei assim, é isso aqui. E eu acho que é essa linha que tem que tomar. Porque eu conversava com a Patrícia, não tem só você do Butantã com esse talento. E eu faço Direito como minha segunda faculdade, frequento a OAB, e eu conheci a Adriana Marturelli e Fabiana Viana, que são da Comissão de Direito Carcerário, e propus a elas a ideia de entrar no sarau declamando, quer dizer, entrar no presídio fazendo poesia. Foi uma trajetória bastante, pelo que você estava contando, né, aqui nos bastidores, difícil, né, você conseguir ter autorização para chegar até as presas, né? Isso é um caminho burocrático pesado. Bastante. A gente foi um ano para conseguir. Um ano para conseguir e mais um tanto para a gente conseguir ir no presídio. Mas conseguimos entrar. A primeira vez eu entrei sozinho. Fiz um sarau lá de 1h20, saiu poesia da minha cabeça que eu não... Foi tudo improvisado. Foi tudo improvisado. Eu não sou poeta, né?
eu gosto de dizer que eu sou motorista do sarau, eu levo os poetas. Mas foi tudo improvisado. Elas gostaram muito. E a primeira poesia que eu declamei lá foi o Nego Drama. Foi engraçado porque elas no final do sarau falavam assim, nossa, mas Nego Drama não é poesia, Nego Drama é rap. Eu disse, não, Nego Drama é poesia. Rap é poesia, é a linguagem de vocês. E aí elas começaram a frequentar, começaram a chamar suas amigas e tal. E esse sarau tem acontecido de 15 em 15 dias, 15 dias no presídio feminino. Você falou que o que aumentou o público, né? Na primeira vez eram umas 30 mulheres, 30 você mulheres, falou. Mas claro que tem muito mais gente, muito mais presas. São 1.100 mulheres. 1.100. E aí você notou que foram aumentando, assim? A frequência foi aumentando? A frequência, o que acontece com o sarau, o que acontece com o presídio feminino do Butantã? Ele é um regime semiaberto. Então eles têm muita rotatividade de mulheres. Elas geralmente saem do fechado, do Franco da Rocha ou de Santana, e vão para lá, cumprem o resto da pena. As que conseguem trabalho saem de manhã, voltam à noite, as que não conseguem ficam ali. Hoje, de 1.100 mulheres que tem lá dentro, 900 mulheres não trabalham porque não arrumam emprego. Outras 200 estão trabalhando. Então tem uma rotatividade de mulheres. A biblioteca é pequena. Ela suporta com conforto algo em torno de 30 a 40 mulheres. O meu público é entre 15 a 30, depende do dia, né? Mas o interessante é que eu tenho algumas clientes fixas e tem São aquelas que não perdem nunca. Não perdem nunca e elas trazem suas amigas, outras, né? Claro. Então é por aí. E tem sido um evento. Para mim é uma maravilha. Eu tenho crescido muito com elas, eu tenho aprendido muito com elas. E para elas é um evento também. Elas botam suas melhores roupas, se maqueiam, amarram seus cabelos, se preparam que maravilha. E vão lá e declamam a poesia delas, né? Então, isso que eu ia te perguntar. Além dos poemas que você disse que já foi com um rapper também, já. Né, para fazer, tá ampliando um pouco esse sarau. Mas aí você abre um espaço também para que elas digam os textos delas também? Eu e os poetas, a gente faz um acordo. Eu abro o sarau e aí os apresento. Quer dizer, abro o sarau e falo sempre em nome de quem eu estou lá. Eu estou em nome realmente de Patrícia e de todo esse movimento periférico. E aí os poetas falam. Quando um poeta declama uma poesia e uma interna fala qualquer coisa, por exemplo, já passei por isso, eu sei o que você está dizendo, até o mesmo, ai meu Deus, interrompemos na hora o sarau, aí nos sentamos e abre o espaço para elas. Legal. E aí acontece um debate. Então vira uma conversa mesmo, além da leitura então e das músicas, enfim, que apareçam ali, vocês também têm uma troca, uma conversa com elas. Sim. Vocês ouvem também os depoimentos? Ouvimos. Poxa, que legal. E quando esse momento demora a acontecer, aí os dois poetas se apresentam, aí eu chego, e aí meninas, está na hora de falar ou não? Aí elas mesmas falam, não, vou falar agora. Aí elas se levantam, uma se levanta, declama uma poesia. Não, no finalzinho a gente declama. E aí chegam no final, geralmente elas falam, fazem suas poesias. Uma coisa que você comentou também, que eu acho que é importante a gente registrar aqui na conversa, é a reação delas, né? Que eu fiquei até emocionado você falando da reação da primeira vez que você conseguiu entrar. Como você se emocionou aqui ao ouvir essa poesia com a qual você se identificou, viu o teu passado, né, a tua história. De repente, quando você chegou lá e leu, ou declamou, na verdade, né, apresentou para elas um poema, o Nego Drama, né? Que conta essa realidade. Você falou que na hora você começou a ver as meninas chorando ali. Como é que foi isso? Assim? Eu tenho um amigo chamado Manuril, que é do Pensamento Negro, e um grande rapper, um pessoal muito bacana, que além de tudo são ativistas e defendem a causa, e entram em favela, entram em prédio ocupado para declamar poesia, rap, fazem sarau na rua. Ele falou assim para mim, mano, como é que tu vai convencer aquela mulherada com essa cara de branco burguês? Falei assim, cara, vocês vão estar aqui na minha cabeça e vamos tentar aí. Cheguei lá no presídio, falei em nome de quem eu estava e declamei, falei uma frase curta do Vitor Rodrigues, se a gente é o que come, quem não come nada some, deve ser por isso que ninguém enxerga toda essa gente que passa fome. E aí eu já fui pro Nego Drama.
a segunda parte do Nego Drama, que é do Mano Brown. E tinha uma negra do meu lado direito, uma senhora de seus 50 e poucos anos, que ela chorou o tempo inteiro o Nego Drama. E eu desviei o olhar dela, porque eu pensei, meu Deus, eu Para tenho não se desconcentrar. Exatamente. Aí eu tirei o olhar dela e olhei para o meu lado esquerdo. Quando eu olhei para o meu lado esquerdo, tinham 2 ou 3 mulheres com a mão na boca, declamando o Nego Drama em voz baixa, com os olhos muito... Então elas sabiam também. Elas sabiam, mas não podiam falar. Exato. Naquele ambiente não pode falar esse tipo de música, não, né? não é bom. Não é permitido. E aí eu olhei para cima e comecei a declamar olhando para cima, o Nego Drama. Acabei o Nego Drama, elas ficaram estáticas, ninguém se movimentou, olhando para mim. Aí eu declamei a terceira poesia do Nibrizante, Armadura. Aí quando eu acabei de declamar a poesia do Nibrizante, elas perguntaram, senhor, a gente pode aplaudir? Eu falei assim, é uma honra. Aí elas aplaudiram. E aí o sarau, aí a gente lanchou, aí foi muito legal. Aí você conseguiu abrir a porta para chegar lá, né? Foi sim. E aí no final desse dia, uma interna formada em letras, ela me pegou, fui me despedir de cada uma delas e ela me segurou no braço e falou assim, eu faço poesia. Eu falei assim, então que legal, então no próximo você vai fazer. Ah, eu tenho vergonha, no próximo a gente vê. E uma me pegou no braço e olhou para mim e falou assim, você vai voltar, né? Eu falei assim, agora eu vou voltar. E aí comecei a ir. Foi intimado a voltar. Foi, exatamente. E aí voltando, né? Aí no segundo sarau, essa interna, ela declamou? Ela declamou a poesia. E ela tem um estilo Drummond. Ela declamou 3 poesias de uma vez só. Que legal, bacana. Você sentiu a vontade, né, para expor, né? Me sinto. Eu me sinto muito à vontade lá. Sim, mas elas também, né? Elas acabaram também reconhecendo em você confiança, a ponto de colocar uma coisa que é tão íntima, eu imagino, para elas, né, do própria poesia, naquelas condições, né, em que vivem, tudo. Eu tenho uma interna, quer dizer, ela agora é ex-interna, ainda bem. Ela pegou 17 anos de cadeia e no terceiro sarau ela foi convidada por uma delas a ir. E interrompemos o sarau para fazer a roda de conversa e ela falou que eu escrevo. Então você quer falar? Eu vou falar uma. E aí ela declamou uma poesia que ela não considerava poesia, que é sobre a loucura. Como ela fez para não enlouquecer dentro do presídio. Nossa, que depois de 17 anos presa. E ela declamou Ela isso. começou a escrever no presídio ou já escrevia? Não, dentro do presídio. Dentro do presídio. E escreveu para não enlouquecer. Exatamente. Aí, nesse dia, tinham 2 poetas, um chamado Jefferson Messias, que é um cordelista, e um outro chamado Fino de Flor, que é um jovem que pega poetas clássicos e transforma em rap, que é a língua, né? Faz uma tradução. Exato. E ela, no final, ela falou para nós, obrigado por mostrar para mim que o meu trabalho é poesia, porque agora eu posso fazer isso, mostrar para os meus filhos. E ela ganhou a liberdade, agora tem 15 dias, e até conversamos no outro dia, e ela vai participar dos saraus, vai começar a participar dos saraus. Maravilha, que legal, vai ter o caminho de volta agora, né? Você levou lá, trouxe, agora ela vai se apresentar em liberdade, né, em saraus por aqui. E Jaime, agora um pouco da tua avaliação dessa experiência, né? Claro, tem a coisa da emoção, que você está levando, abrindo janelas infinitas para essas detentas, né? E para você mesmo também, como você falou. Mas assim, o que você destacaria da importância desse trabalho? Que eu acho que a gente teria que ter muito, né? Esse trabalho teria que ser feito em todos os presídios, em presídios masculinos também, fechados, semiabertos, enfim, é um trabalho talvez de fato de reconstrução, né? De uma identidade, de uma personalidade, de reeducação, né? Que é o que se propõe em tese o presídio, né? Que a gente sabe que não faz isso, mas que... Não fizeram antes, não continuam exatamente, fazendo. continuam não fazendo e acaba muitas vezes só agudizando uma situação que já vem de fora, né? Mas talvez esse seja um caminho, eu imagino, né? O caminho da arte, da poesia, especialmente da literatura, porque toca muito, muito fundo, né? Na identidade, na história das pessoas. Então, assim,
que você destacaria, né, da importância desse trabalho para as detentas, né? O que ele pode significar para elas, de fato, assim? Você usou uma palavra que eu adorei, eu não tinha ainda pensado nela. Você falou na palavra reeducação, porque muito se fala em ressocialização. Eu não acredito em ressocialização de preso, porque... Teria que mudar a sociedade, Exatamente. né? Então, é injustiça falar em ressocialização quando ele não teve isso, né? Hoje 80% das mulheres que estão sendo presas são pretas. 90% das mulheres que estão sendo presas hoje no Brasil estão sendo presas geralmente por crime de tráfico de drogas. E muitas são levadas por seus homens a fazer o crime. Muito bem. Eu tenho certeza que o caminho é a autoestima, a elevação da autoestima. A gente tem, nessas entradas no presídio, eu tenho aprendido algumas linguagens corporais delas. Algumas, quando a primeira vez que elas chegam muito pequenas, muito encolhidas, com as meias nos pés. A meia branca no pé é um sinal de depressão, de falta de oportunidade, de autoestima. Acuadas, né? Assim. E a partir do momento que elas começam a se abrir, começam a ficar numa outra postura, começam a tirar as meias dos pés e começam a declamar suas poesias. Que bonito, isso dá um poema, né? A meia branca. A meia branca, se alguém tiver alguma ideia. E então eu vejo por aí, eu acho que o caminho é a autoestima. Tem uma jovem de 23 anos que ela começou a escrever a sua vida agora e ela, sem perceber, ela começou a rimar o texto dela. E ela começou a falar, depois que eu comecei a escrever, eu passei a me perdoar como ser humano e me entender como mulher. Então acho que o mais importante é levar a autoestima, que sim, é possível. Elas vão ser sempre ex-presidiárias, como diz o Racionais, vai ser sempre ex-presidiário. Mas elas precisam lidar com isso, e precisam se comportar. Que a sociedade espera um comportamento delas, que elas sejam pessoas mal educadas, que elas voltem para a vida do crime. É isso que eu ia falar, a expectativa é que acabe voltando para o presídio, né? E não vivendo em sociedade, né? E além disso... Que é terrível, né? Sim. É uma segunda condenação, digamos assim. Elas já são condenadas. E tem mulheres lá de 21 anos, 22, 23 anos de idade, que já é a segunda cadeia delas. Elas começaram... É muito comum voltar, né? A primeira cadeia ainda foi quando elas eram adolescentes na Fundação Casa. E descobriram a sua juventude, sua puberdade, tudo dentro de um presídio. Então, acho que é a autoestima. E levar esse debate para a sociedade. Então, uma outra questão com relação agora à tua experiência, né, de mediador. Você, na verdade, você falou que você não é poeta, é um motorista, mas acho que você é um grande mediador de literatura. Aí você está formando pessoas, né, formando leitoras e até revelando autoras, né, que talvez elas nem soubessem, não tivessem autoestima, confiança para saber que pudessem contar a sua própria história, né. Mas você, então, como mediador, você usa todo tipo de poesia, você mistura poetas, digamos, clássicos com rapper, com poetas que vêm de sarau. Como é que é assim? Como é que você monta esse repertório para chegar nelas? Assim? A gente faz tudo. Quando a gente não declama só a poesia clássica, um Drummond, um Vinícius, tem um poeta, um talento como o Fino que mistura. Mas até Mano Brown, como você até falou, o Mano Brown, Racionais. Mas a ideia é realmente levar a poesia periférica. A poesia de Sérgio Vaz, a poesia do Marcelino Freire, a poesia do Galdino, a poesia do Nibrizan, do Vitor Rodrigues. Essa é a ideia, porque as identifica. Mas elas recebem bem, como você falou, Drummond, Vinícius muito também, bem. Elas esses autores. Muito bem. Porque pode decodificar, né? A partir de um tipo de poesia, decodificar qualquer poesia, né? Verdade. Elas até falam, nossa, eu nunca li isso porque na minha cabeça era impossível entender. E elas entendem e flui muito bem. Maravilha. Poxa, Jaime, olha, parabéns pelo seu trabalho, pela iniciativa. Espero que ela se multiplique e que você continue fazendo, né, esse trabalho incrível aí em cada vez mais presídios, para cada vez mais pessoas, né? E tenho certeza que essa experiência literária aí vai realmente ajudar, né? Como ajudou você, enfim, vai ajudar também essas pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela conversa aqui, que foi ótima. Obrigado, Renato. Obrigado.
Você está escrevendo ou está pensando em escrever o seu livro e não sabe como vai publicar? Então preste atenção nessa conversa de Reinaldo Damasio com o Eduardo Lacerda. O editor e poeta criou o selo Patois, o projeto para que novos escritores e poetas tenham mais espaço nas editoras. O Observatório Literário conversa hoje com o editor e poeta Eduardo Lacerda, criador do selo Patois. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Reinaldo. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer te receber aqui no programa. A gente tem esse quadro para dar dicas para pessoas que querem seguir a carreira literária ou trabalhar de alguma forma com literatura. E você tem feito um trabalho muito interessante, assim, né, bastante pessoal de edição, fazendo livros de poesia, livros de literatura, de um modo geral, especificamente de literatura, e de uma forma um pouco paralelo ao mercado, ou ao grande mercado editorial. Como é que surgiu esse projeto da Patois? A Patois começou em 2011, fevereiro de 2011. Agora, no final de maio, a gente vai ter 200 livros, títulos publicados. E surgiu da percepção de que não existe um espaço para poesia, para publicação de poesia e de literatura de autores estreantes, né? Existem várias editoras que fazem esse trabalho, fazem muitas vezes muito bem, mas muita gente ainda estava sem um local que pudesse confiar o livro para fazer, principalmente esse pessoal mais jovem que começou a escrever junto comigo também. E como que a pessoa faz, né? Como é que esse jovem poeta, ou que já tem alguma obra, está começando, já tem poemas organizados na gaveta ou no computador, como é que é o caminho para chegar ou na Patois ou no seu primeiro livro, né, no primeiro título? Olha, eu costumo dizer que a gente, antes de ser escritor, tem que querer ser leitor, principalmente leitor de poesia. Eu acho que fundamental é conhecer quem está escrevendo, outros escritores, é um caminho. Para chegar até a editora, eu acho que ele, tendo consciência de que é o momento do livro sair, entrar no site da editora, das editoras, ver qual que tem um perfil editorial mais alinhado com o que ele pretende para o livro. Então, ver como cada editora trabalha, o que cada uma vai ter a te oferecer. E não é só a editora acreditar no escritor, o escritor acreditar na editora também. Então, o primeiro passo é esse, visita o site, vê as condições de envio, e depois enviar o livro por e-mail, as que aceitam o livro impresso, e aguardar o tempo de leitura. Acho que não é um processo tão complicado, hoje em dia publicar não é tão difícil. Mas é um trabalho, pelo menos como você faz com a Patois, algumas editoras pequenas, similares, é um processo de parceria mesmo, entre o editor e o autor, né? O autor também tem que batalhar pelo seu livro, né? Então, a Patois não cobra pelas publicações, então a parceria se dá com o autor se engajando na divulgação, na venda. Como ele não paga a publicação do seu próprio livro, ele pode dedicar um tempo e até um recurso financeiro maior para esses livros irem para críticos, para jornalistas, para outros leitores, né? Mas eu acho que é importante o escritor ter consciência de que ele precisa ser um parceiro, não só da editora, mas do próprio livro dele. Sem ele atuando, não acontece. Fica mais difícil, né? E no processo de produção, né, da Patois, a gente percebe que são livros muito bem feitos, né, muitos deles com capa dura, tem um projeto gráfico muito bonito, né, de um artista que trabalha sempre com você, mas você também atua numa faixa de pequenas tiragens, que é uma novidade, assim, não recente, mas mais ou menos recente para o grande mercado livreiro, né? Que são pequenas tiragens, que o risco é menor, ela se paga, digamos, mais facilmente ou mais rapidamente, né? É isso mesmo? Isso faz parte da estratégia? A gente faz tiragens a partir de 100 exemplares, alguns livros têm uma tiragem um pouquinho maior, 150, 200, mas a média da tiragem inicial é de 100 exemplares. Geralmente, essa tiragem se paga já no dia do lançamento, vendendo em torno de 50, 60 exemplares. A tiragem se paga e depois a gente inicia um processo de divulgação, de distribuição, e muitos autores que começaram com uma tiragem de 100 exemplares há 2 anos atrás já estão em 500 exemplares, chegaram a esse número.
Outros nós fizemos 100 exemplares, não passaram de 20 ou 30, mas, de qualquer forma, os livros estão circulando e tem a oportunidade de circular sem necessidade de um investimento muito alto inicial. Você reduz os riscos, digamos assim, né? E faz um ensaio, né? Faz uma espécie de balão de ensaio com esse tipo de... Experimenta, né? Ver se o mercado se tem saída, se tem acolhida, né? O que muitas vezes acontece, às vezes um autor iniciante que está estreando não recebe inicialmente um respaldo tanto financeiro, de vendas, quanto de crítica, mas no segundo ou terceiro livro dele ele já começa a ter um público, formar um público, né? Então, a gente tem autores dentro da Patois que estão no segundo livro e vê como é essa experiência de um autor que iniciou totalmente desconhecido e que já tem, depois de 3 anos, uma circulação um pouco maior, que não é... Há regras à mesa, como em um brinquedo, de quebra-cabeça. E eu não entendo os dispostos à esquerda dos pais, restos do pequeno que sentavam ao meio da mesa, como prato que se enche e procura lugar entre as pessoas. Já não me encaixo, depois que aprendi a olhar de lado e sair por baixo. Mas vocês já têm livro premiado, né? No catálogo, um prêmio importante. Você podia falar um pouco disso. Nós temos um romance, O Desnorteio, da escritora Paula Fábio, que recebeu como melhor romance de 2013 na categoria Autor Estreante o Prêmio São Paulo de Literatura, que é um dos prêmios literários mais importantes do país. Temos um livro de poesia que ficou finalista do Prêmio Jabuti o ano passado, que é O Vário Som, da Elisa Buso. A editora já recebeu 2 prêmios PROAC para lançamento de coleção. Então, em 2012, nós recebemos um prêmio para lançar 12 títulos de poesia durante o ano de 2013. E em 2013, ganhamos uma coleção para a realização de 7 livros de dramaturgia. São 7 jovens dramaturgos que vão publicar com a gente também. Então, esses prêmios e editais de incentivo, né, à publicação e à edição de livros, são também um canal importante, né, para ajudar a viabilizar essas publicações, principalmente para editoras pequenas como a Patois, não é? Sim, são muito importantes e, infelizmente, muitos escritores não sabem que eles existem e que não é tão burocrático participar. Em alguns anos, o Prêmio PROAC aqui de São Paulo já chegou a ter menos inscritos do que a quantidade de prêmios que eles tinham disponíveis, porque as pessoas não sabem que isso está ali, está acontecendo e que é para elas também. Então, hoje você tem, além do PROAC aqui no estado de São Paulo, o VAI na cidade de São Paulo, o Prêmio Literário do MINC, as bolsas da Funarte, e muitas vezes eles são focados para escritores estreantes. Você acha que uma atitude como essa da Patois, das editoras pequenas que estão tentando buscar caminhos alternativos, nessas saídas, digamos, entre aspas, fora do mercado, né? É uma saída para o mercado no livro hoje no Brasil? Assim, qual a tua visão do grande mercado, né? Das grandes editoras, a relação das editoras com as livrarias, que a gente sabe que às vezes há uma dificuldade aí para a distribuição dos livros, né? Olha, primeiro que eu vejo outros editores independentes reclamando das grandes editoras. Eu não tenho essa postura, que não é elogiosa e nem crítica. Eu fico muito feliz de existirem grandes editoras que editam livros do Drummond, do Bandeira, do Cortázar, do Borges, e eu posso ir lá numa livraria e comprar. Eles cumprem um papel importante, que é um negócio, não deixa de ser um negócio, mas existem vários editores excelentes de grandes editoras que, apesar de ser um negócio, eles também são heróicos e conseguiram fazer coisas. Mas existe um outro público, um outro mercado, que é um mercado menor, não menos importante, mas menor, de títulos que podem ser fundamentais, mas que não vão chegar a 50, 100 exemplares comercializados, né? E acho que a qualidade de uma obra não se mede pelo quanto é vendido. E essas editoras pequenas e independentes, elas cumprem esse papel de dar espaço, apostar em quem está começando, muitas vezes fazer uma peneira, uma seleção, e às vezes esses autores acabam ganhando um destaque maior e vão para editoras maiores, mas não deixa de ser um trabalho dessas pequenas editoras. Então, eu acho que é complementar, não é... Acho que não substitui. Não, né? Substitui. Pelo contrário, eu acho que a gente vive num país onde pouco é feito, poucos livros são vendidos, as pessoas têm pouco... Nem só falando como venda, mas as pessoas têm pouco acesso ao livro,
E acho que querer brigar e disputar algo que é para complementar não vai trazer nada de novo e de bom para as pessoas. Existe um lugar comum, digamos assim, no mercado de livros, né, de que poesia não vende. Né, que a poesia é uma linguagem difícil, só se publica com os grandes autores consagrados ou premiados e tal. E a Patois, ela publica majoritariamente poetas, não só poetas, literatura de modo geral, mas muito mais poesia, né, principalmente poesia. Então, é uma saída assim, para a poesia, esses canais, digamos, alternativos, a tiragem menor, achar o seu leitor, ou às vezes formar, né, o leitor, como você disse, livros que no começo vêm de 100, daqui a pouco chega em 500, quer dizer, isso já é uma tiragem bacana para um livro de poesia. Sim. Né? Na verdade, hoje em dia eu tenho respondido essa pergunta, a poesia não vende? Eu acho que a gente tem que pensar assim, poesia se compra. É uma inversão da lógica da pergunta. Só a Patois recebe mais ou menos 150 originais por mês. Se todos esses poetas que querem publicar também fossem leitores de poesia, o número de livros vendidos seria muito maior. A gente tem um problema de formação de leitores dentro do país, formação de leitores, os próprios poetas muitas vezes não são leitores. A gente tem o Drummond que fala que um ator ele estuda teatro, o músico estuda a vida inteira, mas o poeta muitas vezes ele não quer ler, ele não quer investir o seu tempo e também o seu dinheiro na sua formação. Então, eu acho que não é mais assim se poesia vende ou não, é se os poetas se compram e se leem ou não. Isso não significa às vezes nem comprar, você hoje em dia consegue ler tudo gratuitamente na internet. Acho que essa é a primeira questão. A segunda é que as editoras independentes são uma alternativa para um mercado que não vai mudar de uma hora para outra, né, de vender muito. Mas eu acho que fundamental é a gente formar leitores. Né. Recentemente as pessoas comemoraram o Leminski vender 25, 30 mil exemplares do livro, e você vê o Walt Whitman há 100 e poucos anos atrás, num estado homofóbico, um poeta bissexual, vendendo isso em vida. Né. Um poeta estreante. Chega a 10 edições. E sem as mídias que nós temos hoje, a divulgação. Então, assim, o Leminski vender 30 mil é lindo, é muito bom, é um ótimo poeta, mas é vergonhoso para o mercado literário do Brasil, que está comemorando uma coisa com 100 e poucos anos de atraso. Acho que isso deveria ser recorrente, né? Poetas vendendo bem, ou então tendo destaque na mídia, destaque na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. Vai estar tendo uma relevância. Eu acho que você colocou uma coisa muito importante aqui para esse nosso quadro e para se pensar a literatura brasileira contemporânea, que não adianta só a gente discutir ou pensar ou investir ou batalhar pela produção, pela edição e até pela circulação. É preciso também pensar na formação do leitor, né? Ter o leitor que vai receber, ou não só que vai receber, que vai atrás, né? Porque um leitor bem informado é um leitor curioso, né? Que vai procurar, e cada vez mais, vai querer mais leituras e vai chegar nesses autores, inclusive na poesia. Porque sempre quando a gente fala com pessoas que trabalham com livro, as pessoas querem falar muito de números de vendas, e acho que se preocupam muito pouco com o leitor. É claro que se você tem mais leitores, você, consequentemente, vai ter mais vendas e números maiores. Mas a gente vive num país que os editores e os escritores têm que lutar por uma educação de maior qualidade, melhor, mas não é só educação, mais bibliotecas, mais espaços culturais como aqui a Casa das Rosas, mais programas como esse, porque isso você vai formar leitores. E se você tem leitores, você tem reflexão sobre literatura, sobre a vida, sobre a sociedade. Eu acho que pelo menos isso me importa muito, muito mais do que vender muito. Acho que é isso mesmo. A leitura e o livro são sempre são veículos em mão dupla, né? Que depende de quem cria, de quem distribui e de quem recebe e questiona e pensa, né? A partir disso que está lendo. Muito obrigado, Eduardo, por essa conversa. Obrigado. Eduardo Lacerda. Na festa, esgares de assopros incineram os fogos. Apagado, sorrio, de lado. Fria vela, o desejo retorna ao estado de espera. E eu espero, e eu estou de parabéns. O Observatório Literário de hoje fica por aqui. Perdeu algum programa? Eles estão no portal Alesp, www.al.sp.gov.br. Clique em redes sociais e Observatório Literário. Tchau!